Tenho 62 anos e sempre achei que amor de mãe não tinha limites. Que uma boa mãe engolia sapos, abaixava a cabeça, aceitava migalhas de afeto e agradecia por elas. Que uma boa mãe se sacrificava em silêncio e morria feliz, sabendo que os filhos estavam bem, mesmo que ela mesma estivesse em pedaços. Mas teve um domingo, há alguns meses, em que descobri algo que ninguém me contou em 62 anos de vida. Quando não há respeito, amor vira prisão. E eu estava presa há tanto tempo que tinha esquecido o gosto da liberdade. Meu nome é Marta Oliveira. Sou viúva há 3 anos, mãe de um filho único chamado Daniel, avó de uma menina linda chamada Isabela. Durante décadas, essas 3 informações definiram quem eu era. Marta, a viúva; Marta, a mãe do Daniel; Marta, a avó da Isabela. Mas naquele domingo, quando meu filho me fez escolher entre ele e meu cachorro, eu escolhi algo que nunca tinha escolhido antes. Eu mesma. E essa escolha mudou absolutamente tudo. Deixa eu te contar como foi. Era uma manhã de domingo comum. Aquele tipo de manhã que a gente nem imagina que vai virar um marco na nossa vida. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando os azulejos brancos que eu tinha limpado no dia anterior. Tinha cheiro de café fresco no ar, misturado com aquele cheiro bom de casa que acordou cedo. Thor estava deitado no seu lugar favorito, bem ao lado da geladeira, onde o chão era mais fresquinho. Ele é um Golden Retriever de 11 anos, com aquele pelo dourado que já estava ficando branco ao redor do focinho. As patas traseiras dele doíam por causa da artrose, mas ele continuava me seguindo pela casa com aquele olhar de quem diz: "Onde você for, eu vou atrás." Fernando, meu marido, trouxe Thor para casa quando o cachorro era apenas um filhote de 2 meses. Isso foi há 11 anos, quando Fernando ainda estava vivo, quando minha casa ainda tinha riso de homem ecoando pelas paredes. Lembro que Fernando colocou aquela bolinha de pelo dourado no meu colo e disse: "Enquanto eu estiver aqui, vocês 2 nunca vão ficar sozinhos." Ele não sabia que, 3 anos atrás, uma parada cardíaca repentina ia fazer dele um mentiroso. Não por culpa dele, claro. A vida tem dessas ironias cruéis. Depois que Fernando se foi, Thor virou minha única companhia constante. Todas as manhãs, a gente fazia nossa caminhada pela praça do bairro. Ele, mancando um pouco por causa das patas, mas sempre animado. Eu, tentando encontrar motivos para sair da cama, para continuar vivendo, para não me deixar engolir pela solidão que a viuvez traz. Thor não conversava comigo, óbvio. Mas ele me ouvia meus desabafos sobre a saudade que eu sentia do Fernando. Ouvia minhas preocupações com Daniel e Júlia, minha nora. Ouvia meu silêncio nas noites em que a tristeza era grande demais para caber em palavras. Naquele domingo, eu estava sentada à mesa da cozinha, tomando meu café com leite, olhando Thor dormindo tranquilo. Pensei comigo mesma: pelo menos a gente tem um ao outro, né, velho? Ele mexeu a orelha como se tivesse escutado. E eu sorri. Foi a última vez que sorri naquela casa. Porque 15 minutos depois, Daniel chegou. E mudou tudo. Ouvi o portão abrir com aquele rangido que eu pedia para Fernando consertar havia anos e nunca foi consertado. Ouvi passos apressados na entrada. Passos pesados, com pressa, com raiva. Meu coração já apertou antes mesmo de eu ver o rosto dele. Daniel não tocou a campainha. Ele tinha chave, mas raramente usava. Nos últimos meses, as visitas tinham ficado raras, sempre com desculpas: trabalho, cansaço, Isabela com atividades, Júlia com dor de cabeça. Eu entendia, ou fingia que entendia, mas naquele domingo, ele entrou pela porta da frente como quem entra para resolver um problema chato, sem bom dia, sem "oi, mãe." Entrou, olhou para Thor dormindo no chão e fez aquela cara que eu já conhecia muito bem. A cara de quem está julgando, de quem está calculando. "Mãe, precisamos conversar", ele disse, ficando de pé na porta da cozinha, sem entrar completamente, como se tivesse nojo de sentar na minha mesa. Meu estômago revirou, mas forcei um sorriso. "Bom dia, filho. Quer um café? Acabei de fazer." Ele nem respondeu. Só cruzou os braços e continuou: "Júlia está de repouso. Pressão alta. O médico disse que ela precisa ficar deitada, sem estresse, até o bebê nascer." Senti uma pontada de preocupação genuína. "Nossa, mas está tudo bem com ela? Com o bebê?" "Está,
mas precisa de cuidados. Ele pausou, olhou de novo para Thor. E então disse a frase que começou a derrubar o castelo de cartas da minha vida. E a gente vai precisar de ajuda. Ajuda de verdade, mãe. Não dá para ter um cachorro velho e doente perto de uma grávida de risco e de uma criança pequena. Meu coração disparou. Como assim, Daniel? Thor não faz mal a ninguém. Ele mal consegue andar direito, quanto mais... Mãe, pelo amor de Deus, para de ser teimosa. Ele elevou a voz. E Thor acordou, levantando a cabeça, confuso. A senhora sabe que esse cachorro dá trabalho, dá despesa, pelo de cachorro por todo lado, remédio caro, veterinário toda hora, e agora a gente precisa que a senhora ajude a gente de verdade. Senti minhas mãos tremerem, segurando a xícara de café. Eu sempre ajudo vocês, Daniel. Sempre que vocês precisam, eu... Ajuda como? Vindo aqui uma vez por semana? Ele deu uma risada amarga. Júlia precisa de alguém em tempo integral. Isabela precisa ser levada para a escola, buscada, alimentada. A casa precisa ser cuidada. E a senhora fica aqui, sozinha, gastando dinheiro com cachorro velho, em vez de estar com a sua família. Cada palavra era uma facada. Mas ainda assim, tentei ser razoável. Sempre fui razoável. Daniel, eu posso ajudar mais, claro. Posso passar mais tempo na casa de vocês, cuidar da Isabela, fazer comida, mas o Thor precisa ir embora. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o oxigênio da cozinha. Como é que é? Minha voz saiu fraca, trêmula. Daniel suspirou, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança burra. Mãe, eu já conversei com a Júlia. A gente decidiu. A senhora pode vir morar com a gente, ajudar com tudo, mas não dá para levar o cachorro. A gente não tem espaço, não tem estrutura. E, sinceramente, ele já viveu bastante. Tem clínica que faz o procedimento de forma humanitária. Procedimento? Levantei da cadeira tão rápido que a xícara quase caiu. Você está falando de sacrificar meu cachorro? Mãe, não grita. Não é sacrificar. É uma decisão racional. Ele já está velho, já sofreu bastante com essa artrose. Ele não está sofrendo. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Thor levantou, veio até mim, encostou o focinho na minha perna, preocupado. Ele está sendo tratado, ele toma medicação, faz fisioterapia, está bem. Daniel revirou os olhos como se eu fosse uma velha louca, teimosa, que não entendia a realidade. Mãe, a senhora vai ter que escolher. Ou a senhora larga esse cachorro e vem ajudar a gente, que é sua família de verdade. Ou a senhora fica aqui, sozinha, perdendo tempo e dinheiro com um animal que nem sabe quem a senhora é. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas não deixei cair. Respirei fundo. Daniel, filho, vamos conversar com calma. Não precisa ser assim. Podemos encontrar um jeito de... Não tem jeito, mãe! E então ele gritou. Gritou como nunca tinha gritado comigo em 36 anos de vida. Você vai ter que escolher, mãe. Eu ou esse cachorro velho? O som ecoou pela casa. Pelas paredes que viram ele crescer, pelo chão onde ele engatinhou, pela cozinha onde eu preparei milhares de refeições para ele. Thor se encolheu atrás de mim, assustado com o grito. E eu fiquei paralisada, olhei para meu filho, para aquele homem de 36 anos, de braços cruzados, olhar duro, queixo erguido, esperando que eu cedesse, esperando que eu fizesse o que sempre fiz, abaixar a cabeça e dizer sim, filho, o que você quiser, filho. Olhei para Thor, para aquele cachorro de 11 anos que nunca me pediu nada além de comida, carinho e companhia, que me seguia pela casa mesmo com as patas doendo, que dormia na minha cama nas noites em que eu chorava de saudade do Fernando, que nunca, nunca me fez escolher entre ele e outra coisa. E naquele momento, algo aconteceu dentro de mim, algo que eu não sei explicar direito. Foi como se uma voz dentro da minha cabeça dissesse, muito clara, muito firme, chega. Chega de abaixar a cabeça. Chega de aceitar migalhas de respeito. Chega de ser tratada como um objeto que se usa quando precisa e se descarta quando incomoda. Meu filho estava me fazendo escolher entre ele e meu cachorro. Mas, na verdade, ele estava me fazendo escolher entre ser submissa ou ser digna. E pela primeira vez em 62 anos, escolhi a dignidade. O silêncio na cozinha durou uma eternidade.
Ou talvez tenha durado 10 segundos. Não sei. O tempo ficou estranho, como se estivesse se movendo em câmera lenta. Senti meu coração batendo no peito. Senti minhas mãos pararem de tremer. Senti uma calma estranha, profunda, definitiva, tomar conta de mim. Abaixei devagar. Coloquei a mão na cabeça de Thor. Ele encostou o focinho na minha palma, confiante como sempre fez, e então olhei para Daniel. Olhei bem nos olhos dele. E disse, com uma voz que eu mesma não reconheci, tão firme, tão calma, tão definitiva. Já escolhi. Daniel piscou confuso. O quê? Já escolhi, repeti. Fui até o cabide perto da porta da cozinha. Peguei a coleira de Thor. Peguei minha bolsa. Peguei minha chave. Mãe, o que a senhora está fazendo? Coloquei a coleira em Thor com mãos firmes. Ele ficou de pé, ainda confuso, mas me seguindo como sempre seguiu. Mãe, para com isso. A senhora está sendo ridícula. Caminhei até a porta que dava para a sala. Daniel estava no caminho. Parei na frente dele, esperando que saísse. Mãe, eu não estava falando sério sobre o procedimento. A gente pode pensar em outra coisa, sei lá, um abrigo, uma doação. Sai da frente, Daniel. Minha voz saiu tão fria, tão cortante, que ele deu um passo para trás automaticamente. Passei por ele. Atravessei a sala. Thor me seguiu mancando um pouco, mas firme. Mãe, onde a senhora vai? Não respondi. Cheguei na porta da frente. Abri. Mãe, você tá ficando louca? Volta aqui, a gente precisa conversar. Saí. Desci os 3 degraus da entrada. Thor desceu com cuidado, uma pata de cada vez. Caminhamos até o portão. Mãe, você não pode fazer isso, eu sou seu filho. Abri o portão. Saí para a calçada. O sol bateu no meu rosto. Estava quente. Era um dia bonito. Mãe! Fechei o portão atrás de mim e comecei a caminhar. Não olhei para trás, nenhuma vez. Ouvi Daniel gritando ainda por alguns segundos. Depois, ouvi a porta da casa bater com força. Thor e eu caminhamos 3 quadras em silêncio. Eu não sabia muito bem para onde estava indo. Só sabia que não podia ficar naquela casa. Não podia ficar perto daquele filho que tinha acabado de me dar um ultimato como se eu fosse uma criança desobediente. Meus olhos ardiam, mas não chorei. Ainda não. Tinha uma coisa estranha dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era alívio, libertação. Não sei nomear direito. Peguei o celular. Liguei para Silvia, minha amiga há mais de 20 anos. Silvia, pode me buscar? Estou na esquina da Rua das Acácias com a Avenida Central. Estou com Thor e eu acho que não vou mais voltar para casa. 3 horas depois, eu estava sentada no sofá da casa de Silvia, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, olhando para o teto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Thor dormia aos meus pés, exausto da caminhada. Silvia estava na cozinha, preparando alguma coisa para eu comer, respeitando meu silêncio. Meu celular não parava de tocar. Daniel, Júlia. Daniel de novo, mais 3 ligações de Daniel. Não atendi nenhuma. Às 18 horas, finalmente peguei o telefone. Mas não foi para ligar para Daniel. Liguei para uma pessoa que eu conhecia há anos, mas que nunca tinha precisado usar profissionalmente. Dr. Henrique, um advogado especializado em direito de família e sucessões. Dr. Henrique, aqui é Marta Oliveira. A gente se conheceu na igreja, lembra? Eu preciso de uma consulta urgente. É sobre minha casa e meus direitos. Enquanto explicava a situação para ele, minha voz saía firme, decidida, transformada. E foi aí que ele me disse algo que mudou tudo de novo. Dona Marta, a senhora sabia que essa casa vale pelo menos R$800 mil no mercado atual? E que está registrada apenas no seu nome desde que seu marido faleceu? Seu filho não tem direito legal algum sobre ela. Desliguei o telefone 10 minutos depois, com 3 informações que pareciam bombas explodindo dentro da minha cabeça. 1. Minha casa valia muito mais do que eu imaginava. 2. Daniel sabia disso. E quando pediu para eu vender por R$400 mil para investir no apartamento da família, ele estava me enganando para tirar vantagem. 3. Eu tinha poder. Poder legal. Poder financeiro. Poder de escolha. E pela primeira vez em 62 anos, eu ia usar esse poder. Olhei para Thor dormindo tranquilo.
Olhei para Sílvia, que me observava da porta da cozinha com um sorriso triste, mas orgulhoso. E pensei, meu filho me fez escolher. Achou que eu ia escolher ele, como sempre escolhi. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Quando você dá um ultimato, precisa estar preparado para a resposta. E a minha resposta? Ele não estava nem um pouco preparado. Peguei meu celular de novo. Dessa vez liguei para uma imobiliária. Boa noite. Gostaria de agendar uma avaliação de imóvel. É uma casa de 3 quartos no bairro Jardim Europa. Quero saber quanto vale. E quanto tempo leva para vender. Quando desliguei, Sílvia me perguntou: Você tem certeza disso, Marta? Olhei para ela. Sorri. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tenho 62 anos, Sílvia. Passei 62 anos vivendo para os outros. Acho que está na hora de viver para mim. Você não acha? Ela veio até mim, me abraçou e disse: Acho que está mais do que na hora. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto de hóspedes de Sílvia, com Thor roncando baixinho no chão ao lado da cama. E só conseguia pensar: ele me fez escolher entre ele e Thor. Mas, na verdade, me fez escolher entre submissão e liberdade. E eu escolhi. Pela primeira vez na vida, eu escolhi mim. O que Daniel não sabia, o que ele ia descobrir da pior forma possível, é que essa escolha era só o começo. Porque eu não estava apenas saindo de casa. Eu estava saindo de uma vida inteira de ser invisível. E quando você finalmente se torna visível para si mesma, não tem mais volta. 3 da manhã. Eu estava deitada no quarto de hóspedes da casa de Sílvia, olhando para o teto, incapaz de dormir. Thor roncava baixinho no chão ao lado da cama, aquele ronco irregular de cachorro velho que parece música para quem ama. Meu celular estava no modo silencioso em cima da mesinha de cabeceira. Mesmo assim, eu via a tela acender de minuto em minuto. Mais uma ligação. Mais uma mensagem. Daniel, Júlia. Daniel de novo. Mas eu não queria atender. Não ainda. Levantei da cama devagar para não acordar Thor. Coloquei o roupão que Sílvia tinha me emprestado e desci as escadas. A sala estava escura, apenas a luz da cozinha ainda acesa. Sílvia tinha deixado um bilhete na mesa. Marta, tem sopa na geladeira se você quiser. Estou no quarto se precisar conversar. Você não está sozinha. Sorri tristemente. Sílvia era a amiga que todo mundo merecia ter. Sentei no sofá da sala e percebi que estava com uma caixa nas mãos. Nem lembrava de ter pegado ela. Era uma caixa de sapatos velha que eu guardava no armário do meu quarto há anos. Dentro dela, documentos, papéis amarelados, fotografias antigas. Abri a caixa, e foi como abrir uma ferida que eu fingia que tinha cicatrizado. A primeira coisa que vi foi uma foto. Fernando e eu, no dia que trouxemos Thor para casa. Eu estava com 51 anos naquela foto, Fernando com 54. Ele segurava um filhote dourado de 2 meses no colo, com aquele sorriso enorme que era a marca dele. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Fernando chegou do trabalho mais cedo com uma caixinha de papelão cheia de furos. Marta, vem aqui, tenho uma surpresa. Quando vi o filhote, meu coração derreteu. Fernando, a gente nem conversou sobre ter um cachorro. Ele riu. Eu sei, mas olha para essa carinha. Como a gente vai dizer não? Daniel, que na época tinha 25 anos e ainda morava conosco, desceu as escadas correndo. Quando viu o filhote, fez a mesma expressão que eu. Paixão instantâneo. Naquela noite, os 3 ficamos na sala, brincando com o filhote até tarde. E Thor, exausto, dormiu no meu colo. Fernando me olhou e disse, com aquele jeito dele de falar coisas importantes como se fossem simples: Enquanto eu estiver aqui, Marta, vocês 2 nunca vão ficar sozinhos. Prometo. Segurei aquela foto com as mãos tremendo. Fernando não pôde cumprir a promessa. 3 anos atrás, uma parada cardíaca fulminante levou ele embora numa manhã comum de terça-feira. Ele estava lendo o jornal, levou a mão ao peito, olhou para mim com os olhos arregalados e caiu. Daniel chegou ao hospital 20 minutos depois de eu ligar para ele. Me abraçou, chorou no meu ombro e disse: Mãe, agora você tem a gente. Eu, a Júlia, a Isabela. A gente cuida de você. Eu prometo. Na época, aquilo me confortou.
Achei que ele estava sendo o filho amoroso que eu tinha criado. Mas agora, 3 da manhã, sozinha na sala de Silvia, olhando aquela foto, percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. A frase de Daniel não foi uma promessa de cuidado, foi uma declaração de controle. Coloquei a foto de lado e peguei outro documento da caixa. Era o testamento de Fernando. Eu tinha guardado ali e nunca mais tinha olhado direito. Mas agora, com a mente mais clara, li cada linha com atenção. E foi como levar um soco no estômago. Deixo todos os meus bens para minha esposa, Marta Oliveira Pereira. A casa passa a ser propriedade exclusiva dela. Todas as contas bancárias, investimentos e veículos são transferidos integralmente para ela. Não há divisão. Tudo é dela. Meu coração acelerou. Fernando tinha deixado tudo para mim. E isso não era crueldade, longe disso. Era proteção. Ele sabia que eu, como viúva, precisaria de segurança. Precisaria de independência. Peguei meu celular e abri a calculadora. Casa, R$ 850 mil. Carro quitado, uns 40 mil. Investimentos que Fernando deixou, 120 mil. Minha aposentadoria, 2 salários mínimos por mês. Eu tinha mais de R$ 1 milhão em patrimônio e nunca soube disso de verdade. Porque eu estava tão afundada no papel de viúva coitada que não percebi que Fernando tinha me deixado muito bem de vida. Mas Daniel sabia. Claro que ele sabia. Peguei outro papel da caixa. Era uma anotação minha, escrita há uns 2 anos. Uma lista de empréstimos que eu tinha feito para Daniel. Li rapidamente. Entrada do apartamento, 15 mil. Carro da Júlia, 8 mil. Escola da Isabela, 12 mil. Investimentos, 18 mil. Móveis novos, 22 mil. Natal da Isabela, 7 mil. Somei na calculadora, R$ 82 mil em menos de 2 anos. E Daniel nunca tinha devolvido 1 centavo, nem mencionado devolução. Tratava como se fosse obrigação minha. Senti uma onda de raiva fria subir pelo peito. Raiva de quem está enxergando pela primeira vez o tamanho da manipulação. Peguei mais um papel. A planilha que Daniel tinha trazido 3 meses atrás. Ele apareceu num sábado à tarde, sem avisar, com notebook e documentos. Júlia estava junto, com aquele sorriso forçado. Mãe, senta aqui, a gente precisa conversar sobre seu futuro. Daniel abriu o notebook e me mostrou uma planilha colorida. Olha só, mãe. Se a senhora vender essa casa por 400 mil, que é o valor justo de mercado, dá para comprar um apartamento de 3 quartos. A senhora fica com um quartinho confortável nos fundos, pertinho da gente, pode ajudar com a Isabela. Júlia completou. Dona Marta, a senhora não vai precisar se preocupar com mais nada. A gente cuida de tudo. Na época fiquei confusa. Não entendia de mercado imobiliário. E a ideia de morar perto deles, de não ficar mais sozinha, soava atraente. Mas alguma coisa dentro de mim gritou: não! Vou pensar, eu disse. O sorriso de Daniel murchou. Pensar? Mãe, isso é planejamento familiar. É o melhor para todo mundo. Eu sei, filho, mas preciso pensar. Depois daquele dia, as visitas começaram a rarear. As ligações ficaram mais curtas. Isabela de repente tinha muita lição de casa. Era como se tivessem decidido me punir com distância. E agora, segurando aquela planilha mentirosa, eu entendia tudo. A casa valia 850 mil, não 400. Eles queriam que eu vendesse por menos da metade, comprasse um apartamento no nome deles e ficasse num quartinho de favor, dependente, invisível. Não era um plano familiar, era um golpe. Calculado, friamente planejado contra a própria mãe. Meu celular vibrou. Olhei para a tela. Júlia, 3h17 da manhã. Pela primeira vez na vida, atendi sem fingir que estava tudo bem. Alô? Dona Marta? Graças a Deus. A senhora está bem? A gente está desesperado aqui. Júlia, são 3 da manhã. O que você quer? Silêncio. Ela não esperava esse tom. Dona Marta, a senhora saiu tão de repente. O Daniel não quis dizer aquelas coisas daquele jeito, ele estava nervoso. Júlia, quanto vale minha casa? Silêncio. Como? Minha casa. Quanto vale? Eu não sei, Dona Marta. Por quê? Porque 3 meses atrás vocês me disseram que valia 400 mil. Mas hoje descobri que vale 850. Mais do que o dobro. Escutei ela engolir seco. Dona Marta, quem disse isso?
Alguém está confundindo a senhora. Um avaliador profissional e um advogado. Advogado? A senhora foi num advogado? Porque eu tenho direitos, Júlia, e estou descobrindo isso tarde demais. Dona Marta, a senhora está sendo influenciada. A gente é sua família. Vocês me devem 82 mil reais, Júlia. Silêncio mortal. 82 mil reais. É quanto vocês me pediram emprestado nos últimos 2 anos. Eu somei. Tenho datas, valores, todas as promessas que nunca foram cumpridas. A voz dela mudou. Ficou fria, defensiva. Dona Marta, isso é família, ajudando família. A senhora está agindo como se a gente tivesse roubado. E não roubaram? A senhora está sendo muito ingrata, ela gritou. Ali estava. A máscara tinha caído. A gente te incluiu na nossa vida. A gente deixava a senhora ver a Isabela, e agora a senhora fica fazendo continha. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Mas não de tristeza, de clareza. Vocês me deixavam ver minha neta, Júlia, como se fosse um favor. Não foi isso. Foi exatamente isso. Vocês usavam minha neta como moeda de troca. Quando eu era útil, quando eu dava dinheiro, eu podia ver ela. Quando eu questionava, vocês me afastavam. Ninguém te afastou. A senhora saiu. A senhora abandonou a gente por causa de um cachorro. Júlia, eu disse com calma gelada. Vocês alguma vez perguntaram se eu estava bem? Se eu precisava de alguma coisa? Ou eu sempre fui só uma ferramenta útil? Silêncio. É isso mesmo, né? Eu nunca fui gente para vocês. Eu sempre fui função. Dona Marta. Desliguei. Bloqueei o número. E pela primeira vez em 62 anos, desliguei o telefone na cara de alguém da família sem sentir culpa. Sentei ali, olhando para aquela caixa de documentos, para aquelas fotos antigas, para aquela lista de dinheiro nunca devolvido, e chorei. Chorei por todos os anos vivendo me sentindo grata por migalhas. Chorei por todas as vezes que engoli desrespeito porque família é assim mesmo. Chorei por todas as oportunidades que deixei passar porque achava que meu papel era servir, não viver. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez eu estava enxergando a verdade. E verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Thor tinha acordado e subido no sofá. Encostou a cabeça no meu joelho e ficou ali, quieto, firme. Acariciei o pelo dele e pensei, você nunca me manipulou, nunca me fez sentir culpada, nunca me usou. Você só me amou, do jeito mais simples e mais puro que existe. Peguei uma caneta e um papel limpo. E escrevi uma lista, não de mágoas, uma lista de ações. 1. Vender a casa, pelo valor real. 2. Comprar um apartamento menor, no meu nome. 3. Investir o resto com segurança. 4. Nunca mais emprestar dinheiro para Daniel. 5. Estabelecer limites. Ou me respeitam ou não fazem parte da minha vida. 6. Viver para mim. Finalmente. Quando terminei, o sol estava começando a nascer. A luz entrando pela janela tinha aquela cor alaranjada suave de começos. E era exatamente isso que aquele dia representava. Um começo. Peguei meu celular e liguei para a imobiliária. Eram 6 horas, ainda não atendiam. Deixei mensagem. Bom dia. Meu nome é Marta Oliveira. Gostaria de agendar uma avaliação urgente. Quero vender rápido e pelo valor justo. Depois liguei para Dr. Henrique. Dr. Henrique, aqui é Marta. Preciso que prepare toda a documentação da minha casa. Vou vender. E preciso que seja feito de forma que meu filho não possa contestar. Desliguei. Respirei fundo. Thor me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de confiança. A gente vai ficar bem, velho. Eu disse. Pela primeira vez na vida, a gente vai ficar bem de verdade. E enquanto o sol nascia lá fora, iluminando um dia novo, uma Marta nova nascia por dentro. Uma Marta que não aceitava mais migalhas. Uma Marta que conhecia seu próprio valor. Uma Marta que tinha escolhido ela mesma. E essa escolha era irreversível. Mas o que eu não sabia ainda era que Daniel e Júlia não iam aceitar calados. E que nos próximos dias eles tentariam de tudo para me fazer voltar atrás. Só que eles cometeram um erro. Acharam que eu ainda era aquela Marta frágil e obediente. E essa Marta tinha morrido no momento em que escolhi Thor. Segunda-feira,
8 da manhã. Eu estava na porta da minha casa, ainda minha casa, esperando o corretor chegar. Silvia tinha insistido em vir comigo. Você não vai enfrentar isso sozinha, Marta. Thor estava no carro dela, dormindo no banco de trás. O veterinário tinha recomendado repouso depois da caminhada longa de domingo, e eu não ia arriscar a saúde dele por causa de papelada. O corretor chegou pontualmente. Um homem jovem, uns 35 anos, camisa social azul, pasta executiva, profissional. Dona Marta? Sou o Rafael, da imobiliária Lar Feliz. A senhora pediu uma avaliação urgente? Isso mesmo. Entre, por favor. Ele passou pela sala, pela cozinha, pelos 3 quartos, anotando tudo num tablet, medindo, fotografando, fazendo contas. Eu o acompanhava em silêncio, e cada cômodo que revisitávamos parecia um adeus que eu não sabia se queria dar. Mas então lembrei. Essa casa não era mais um lar. Era uma prisão disfarçada de memória. 15 minutos depois, estávamos sentados à mesa da cozinha. Rafael abriu uma planilha no tablet e virou a tela para mim. Dona Marta, baseado na localização, metragem, estado de conservação e mercado atual, essa casa vale entre 820 e 880 mil reais. Se a senhora quiser vender rápido, recomendo colocar por 850 mil. É um valor justo que atrai comprador sério. Senti o estômago revirar. Não de surpresa. Dr. Henrique já tinha me avisado, mas de confirmação. Daniel tinha tentado me enganar com metade do valor real. E quanto tempo leva para vender? Com esse preço e essa localização, no máximo 3 semanas, talvez até menos. Então coloque à venda hoje mesmo. Quero agilizar tudo. Rafael sorriu. Perfeito. Vou preparar o contrato de exclusividade. Assim que a senhora assinar, a casa entra no sistema e... A campainha tocou. Um toque agressivo, longo, insistente. Silvia me olhou. Você está esperando alguém? Balancei a cabeça, mas meu coração já sabia quem era. Fui até a porta. Abri. Daniel. Ele estava ofegante, cabelo despenteado, olhos vermelhos. Tinha corrido até ali, ou não dormido a noite inteira. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Agora. Daniel, eu estou ocupada. Se quiser conversar, liga para o Dr. Henrique. Doutor. Henrique! Que história é essa de advogado? Ele empurrou a porta e entrou sem ser convidado. Viu Rafael sentado à mesa com o tablet. Viu Silvia de braços cruzados. Viu a pasta de documentos aberta. O que está acontecendo aqui? Rafael se levantou, educado, mas firme. Sou corretor de imóveis. Estou fazendo uma avaliação para a proprietária. Daniel ficou pálido. Avaliação? Mãe? A senhora está mesmo vendendo a casa? Estou. Sem me consultar? A casa é minha, Daniel. Não preciso consultar ninguém. Ele olhou para Rafael. Depois, para mim. Depois, para os papéis na mesa. Por quanto a senhora está vendendo? Rafael hesitou, me olhando. Eu assenti. 850 mil reais. Vi a cor sumir do rosto do meu filho. Ele cambaleou, segurou na cadeira. 800? Isso mesmo, eu disse calmamente. É o valor real de mercado. Mas você sabia disso, não é, Daniel? Quando me disse que valia 400 mil, você sabia que estava mentindo. Mãe, eu não. Sabia. Vocês dois sabiam. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Vocês queriam que eu vendesse por menos da metade, comprasse um apartamento no nome de vocês e ficasse morando num quartinho de favor enquanto vocês ficavam com o resto do dinheiro. Não foi assim, ele gritou. Rafael deu um passo atrás, desconfortável. A gente queria o melhor para a senhora. Planejamento familiar. A senhora não entende nada de ser enganada? Entendo perfeitamente agora. Daniel passou a mão no cabelo, desesperado. Olhou para Rafael. Esse negócio não pode acontecer. Essa casa é de família. Minha mãe não está em condições de tomar decisões assim sozinha. Com todo respeito, Rafael interrompeu. A proprietária está em plenas condições. A documentação está em ordem. Ela tem total direito legal de... Você não é da família. Fica quieto. Daniel. Minha voz cortou o ar. Sai da minha casa. Agora. Ele me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Mãe, eu disse, sai. A senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho.
E eu sou um ser humano com direitos. Sai, ou eu chamo a polícia. Vi lágrimas nos olhos dele, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva, de frustração, de alguém perdendo o controle. Ele saiu batendo a porta tão forte que o quadro da parede tremeu. Assinei o contrato com Rafael 10 minutos depois. Ele parecia constrangido com a cena, mas profissional. Se houver qualquer problema familiar, qualquer contestação, a senhora me avisa. Não vai haver, eu disse, com uma convicção que nem sabia que tinha. Eu sou a única proprietária. Meu advogado já conferiu tudo. Depois que Rafael saiu, Silvia me abraçou. Você foi incrível. Eu nunca tinha visto você assim. Nem eu, confessei. Mas por dentro, eu estava tremendo. À tarde, levei Thor para a clínica veterinária. Ele precisava fazer novos exames para o tratamento da artrose. E eu precisava sair daquela casa que agora tinha a placa de vende-se cravada no jardim. A clínica era nova, moderna, com cheiro de lavanda e som de música clássica baixinho. Uma recepcionista jovem me recebeu com um sorriso caloroso. A senhora tem horário? Marquei por telefone. Thor, 11 anos, check-up de acompanhamento. Ah, sim, o Dr. Vicente já está esperando. Sentei na sala de espera com Thor deitado aos meus pés. Ele estava mais cansado que o normal. Acariciei sua cabeça e senti o coração apertar. Você precisa ficar bem, velhinho. Eu preciso de você. Thor? Olhei para cima. Um homem de jaleco branco estava na porta do consultório. Cabelos grisalhos, uns 65 anos, óculos de armação discreta, sorriso gentil. Algo nele me passou uma calma instantânea. Sou eu, levantei. Sou a Marta, dona dele. Dr. Vicente Carvalho. É um prazer. Ele se abaixou, acariciou Thor com cuidado, reparando nas patas. Esse senhor aqui é um guerreiro, hein? É. Ele passou por muita coisa comigo. Entramos no consultório. Enquanto o Dr. Vicente examinava Thor com delicadeza impressionante, começamos a conversar. Sobre artrose, sobre tratamentos, sobre a importância de pets na vida de pessoas sozinhas. A senhora mora sozinha? Ele perguntou casualmente. Sou viúva há 3 anos. Sinto muito. Ele pausou, depois continuou com o exame. Eu também. Perdi minha esposa há 4 anos. Câncer. Sinto muito. Ficamos em silêncio confortável por alguns segundos. Então ele disse: Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode me chamar de intrometido, mas... Você parece cansada. Tipo, emocionalmente cansada. Senti lágrimas ameaçarem. Estou passando por um momento difícil com minha família. Quer conversar? Tem café fresco na salinha dos fundos. Thor vai ficar aqui com a estagiária fazendo fisioterapia por uns 20 minutos. Não sei por que aceitei. Talvez porque ele tinha aqueles olhos gentis. Talvez porque eu precisava falar com alguém que não fosse Silvia. Talvez porque estava exausta de carregar tudo sozinha. Sentamos numa salinha pequena e aconchegante. Ele serviu café. E eu contei. Tudo. O ultimato. A saída. A descoberta sobre a casa. A manipulação financeira. Daniel tentando sabotar a venda naquela manhã. Vicente escutou tudo sem interromper. Quando terminei, ele disse apenas: Sua decisão foi corajosa. Foi necessária. Isso também. Ele tomou um gole de café. Sabe o que minha esposa me disse antes de partir? Ela disse: Vicente, quem te ama, te respeita. Se não tem respeito, não é amor. É alguma outra coisa, mas não é amor. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Sua esposa era sábia. Era. Ele sorriu tristemente. E me levou anos para entender o que ela quis dizer. Mas hoje entendo perfeitamente. Amor sem respeito é manipulação disfarçada. Ficamos conversando por mais 15 minutos. Sobre perdas, sobre recomeços, sobre ter 60 e poucos anos e ainda estar descobrindo quem somos. Quando me levantei para ir embora, ele disse: Marta, se precisar de alguma coisa, para Thor ou para você, meu número está no cartão. E não é só profissional, é de amigo. Olhei para aquele homem que tinha acabado de conhecer e que, de alguma forma estranha, me fazia sentir vista. Não como mãe, não como avó, como Marta. Obrigada, Vicente, de verdade. Voltei para a casa de Silvia com Thor às 18 horas. Estava exausta, mas estranhamente leve. Vicente tinha esse efeito, como se sua presença lembrasse que o mundo tinha pessoas boas.
Mas quando cheguei, vi Silvia me esperando na porta com uma expressão séria. Marta, tem alguém te esperando aqui dentro. Meu coração acelerou. Daniel? Júlia? E ela trouxe a Isabela. Gelei. Entrei na sala e lá estava ela. Júlia sentada no sofá, segurando a mão da minha neta. Isabela com seus 5 anos, vestidinho rosa, olhos arregalados. Vovó! Isabela correu até mim, me abraçou com aquela força de criança que quase me derrubou. Abracei ela de volta, sentindo o coração se despedaçar. Oi, meu amor, que surpresa te ver aqui. Júlia se levantou. Estava diferente, sem maquiagem, olhos inchados, voz baixa. Dona Marta, eu preciso falar com a senhora. Por favor, 5 minutos. Olhei para Silvia. Ela balançou a cabeça sutilmente, como quem diz, cuidado. Mas eu não podia mandar embora minha própria neta. Isabela, querida, a vovó precisa conversar com sua mãe. Vai lá na cozinha com a tia Silvia? Ela tem biscoito de chocolate? Isabela saiu pulando. Júlia e eu ficamos sozinhas. O que você quer, Júlia? Ela começou a chorar. Não aquele choro manipulador. Um choro real, desesperado. Dona Marta, a gente está desesperado. A senhora não entende. A gente deve 140 mil reais. Meu estômago revirou. Como assim? Cartão de crédito, empréstimos. A entrada do apartamento que a gente deu foi com cheque especial. A gente achava que a senhora ia ajudar, que a gente ia conseguir fazer a venda da casa e resolver tudo. Mas agora, o Daniel perdeu o emprego. O quê? Semana passada. Corte de pessoal. E eu não posso trabalhar porque estou de repouso. E a gente não tem como pagar as contas. A gente vai perder o apartamento. A gente vai ficar na rua, Dona Marta. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Vocês queriam usar meu dinheiro para pagar suas dívidas? A gente ia devolver, juro. Era só para a gente se organizar. Vocês me enganaram. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Vocês criaram uma farsa para me manipular e ainda usaram a Isabela como... A Isabela tem direito de ter uma casa? Júlia gritou de volta. A senhora quer que sua neta more na rua? Sua neta tem pais. Vocês são responsáveis por ela, não eu. Mas a senhora tem dinheiro. A senhora tem uma casa de quase 1 milhão e a gente não tem nada. Porque vocês gastaram tudo. Porque vocês viveram acima das condições e queriam que eu pagasse a conta. Júlia caiu no sofá, chorando descontroladamente. A senhora não tem coração. Nunca achei que a senhora fosse capaz de dar as costas para a própria família. Senti meu peito apertar. Olhei para a porta da cozinha. Escutei a risada de Isabela com Silvia. Minha neta. Minha netinha que eu amava mais que tudo. E então pensei, se eu ceder agora, vou voltar para a prisão. Vou ser refém para sempre. Cada vez que eles tiverem dívidas, cada vez que precisarem de dinheiro, vão usar minha neta como moeda de troca. Júlia, eu disse com uma calma que custou tudo que eu tinha. Eu amo a Isabela. Sempre vou amar. Mas vocês são os pais dela. Vocês tomaram decisões ruins e agora precisam lidar com as consequências. Eu posso ajudar vocês a encontrarem assessoria financeira, a renegociarem dívidas. Mas não vou dar dinheiro, não vou ser manipulada e não vou deixar vocês usarem minha neta para me controlar. A senhora é uma egoísta. Talvez. Ou talvez eu seja apenas uma mulher que está escolhendo ela mesma pela primeira vez em 62 anos. Júlia pegou a bolsa, furiosa. Chamou Isabela. A menina voltou correndo, ainda com biscoito na mão. Vovó, a gente vai embora já? Abaixei na altura dela. Segurei seu rostinho. Vai, meu amor. Mas a vovó te ama muito. Nunca esquece disso. Eu também te amo, vó. Beijei a testa dela. Júlia a arrastou para fora sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Silvia me segurou antes que eu caísse. Você fez a coisa certa, ela disse. Então por que dói tanto? Porque você tem coração. E fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Aquela noite, liguei para Vicente. Nem sei por quê. Talvez porque precisava ouvir uma voz que não me julgasse. Marta, tudo bem? Contei sobre Júlia, sobre as dívidas, sobre Isabela, sobre quase ter cedido. Ele escutou tudo. Depois disse, você não abandonou sua neta. Você ensinou para ela a coisa mais importante, dignidade.
Mas e se ela não entender? E se ela crescer achando que eu a abandonei? Se ela crescer vendo os pais tomarem responsabilidade pelas próprias escolhas, vai entender. E se não entender, você terá chance de explicar quando ela for mais velha. Mas se você ceder agora, Marta, você ensina para ela que mulheres devem se anular por família. É isso que você quer? Não era. Obrigada, Vicente. Sempre que precisar. Sempre. Desliguei o telefone com algo parecido com esperança no peito. 2 dias depois, recebi uma ligação de Rafael. Dona Marta? Tenho novidades. Apareceu um comprador interessado. Casal jovem, pré-aprovação de financiamento, querem visitar amanhã. Se tudo der certo, podemos fechar negócio até sexta-feira. Sexta-feira. Em 4 dias minha casa estaria vendida. E 1 semana depois dessa ligação, Daniel apareceria na porta da casa com flores nas mãos. Mas quem abriria a porta não seria eu. Seria Vicente, de terno, vindo de um evento profissional para me ajudar com os últimos detalhes da mudança. E a expressão no rosto de Daniel, quando visse um homem desconhecido na porta da sua mãe, aquilo seria o começo do fim da ilusão de controle dele. E o começo da minha verdadeira liberdade. Sexta-feira, 10 da manhã. Eu estava no quarto da minha antiga casa, aquela que em poucas horas deixaria de ser minha, separando a última caixa de fotografias. Fotos de Fernando, fotos de Daniel criança, fotos de uma família que existiu um dia e que agora era só memória embaçada pelo tempo e pela decepção. A casa tinha sido vendida. 448 horas depois de eu colocar à venda, um casal jovem tinha fechado o negócio. Pagamento à vista, sem desconto, sem complicação. 850 mil reais depositados na minha conta na terça-feira. Eu tinha chorado quando vi o comprovante. Não de tristeza, de alívio, de liberdade. Aquele dinheiro representava autonomia, segurança, escolha. Na quarta, assinei a compra do meu apartamento novo. 2 quartos, varanda com vista para a área verde, portaria 24 horas, perto de tudo que eu precisava. 630 mil, à vista. Sobrava mais de 200 mil para investir e viver com tranquilidade. E hoje, sexta-feira, era o dia da entrega das chaves. O dia que eu fechava esse capítulo definitivamente. Vicente tinha se oferecido para me ajudar. Ele tinha um congresso veterinário pela manhã, mas disse que passaria aqui por volta das 11 horas para ajudar a supervisionar se eu tinha esquecido alguma coisa, se estava tudo certo para dar entrega aos novos donos. Você não precisa fazer isso. Eu tinha dito a ele 2 dias atrás, quando conversávamos por telefone. Eu sei que não preciso, mas quero. Ninguém deveria fechar um ciclo desses sozinha. E tinha algo na voz dele. Aquela gentileza sem interesse, aquela presença sem pressão, que me fazia sentir segura de um jeito que não sentia há muito tempo. Coloquei a última foto na caixa. Fernando no dia do nosso casamento, 38 anos atrás. Ele tinha aquele sorriso largo, aquele jeito de olhar para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Espero que você entenda, amor. Sussurrei para a foto. Eu precisava fazer isso. Eu precisava me escolher. Fechei a caixa. Lacrei com fita adesiva. Escrevi memórias com caneta preta. Ouvi o portão abrir. Olhei pela janela. Um carro prateado estacionando na frente. Vicente saindo de terno azul marinho, gravata discreta, pasta executiva na mão. Vinha direto do congresso. Sorri. Ele tinha vindo mesmo. Desci as escadas, abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Oi? Oi? Ele sorriu de volta. Como você está? Estranhamente bem. Isso é bom. Ele olhou ao redor. Então, última vez nessa casa? Última vez. Entramos juntos. Mostrei as caixas que ainda estavam na sala, os últimos objetos que eu ia levar. Ele ajudou a carregar algumas para o carro de Silvia, que estava estacionado na garagem. Enquanto trabalhávamos, conversávamos. Sobre o congresso dele. Sobre meu apartamento novo. Sobre Thor, que estava se adaptando bem na casa de Silvia. Você já sabe quando vai se mudar definitivamente? Ele perguntou. Segunda-feira. A equipe de mudança vem às 8 horas. Precisa de ajuda? Vicente, você já está ajudando demais. Não é ajudar demais quando a gente gosta de fazer. Olhei para ele. Para aquele homem de 65 anos que tinha aparecido na minha vida no momento mais improvável. Que não pedia nada. Que não exigia nada.
que apenas estava ali. Você é muito gentil. Ou talvez eu só reconheça uma pessoa especial quando vejo. Ele disse isso de forma tão natural, tão sincera, que senti meu rosto esquentar. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Olhamos um para o outro. Está esperando alguém? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Os novos donos só vêm às 14 horas. A campainha tocou de novo, mais insistente. Fui até a sala. Vicente me seguiu, ficando perto da cozinha, respeitando meu espaço mais presente. Olhei pelo olho mágico, e meu coração quase parou. Daniel. Ele estava parado na frente da porta, segurando um buquê enorme de flores. Rosas vermelhas, minhas favoritas. Ou pelo menos eram, há muito tempo atrás. Respirei fundo. Olhei para Vicente. Ele percebeu minha atenção. É seu filho? Ele perguntou baixinho. Assenti. Quer que eu fique? Quis dizer não. Quis dizer que eu conseguia lidar sozinha. Mas a verdade é que ter alguém ali, como testemunha, como apoio, me fazia sentir mais forte. Fica, por favor. Ele assentiu. A campainha tocou pela terceira vez. E então ouvi a voz de Daniel do lado de fora. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Por favor, abre a porta. Eu só quero conversar. Olhei para Vicente. Ele estava perto da porta da sala, numa posição que fazia sentido. Afinal, ele estava me ajudando com as caixas. Não tinha nada de errado nisso. Mas eu sabia que Daniel ia surtar quando visse um homem desconhecido na casa da mãe dele. E sabe de uma coisa? Eu não me importava. Fiz um gesto para Vicente. Você pode abrir? Eu estou lá dentro ainda organizando uma caixa. Ele entendeu. Assentiu. Caminhou até a porta. E abriu. Eu estava no corredor, de onde podia ver tudo, mas não estava visível imediatamente. Vi a cara de Daniel quando a porta se abriu. Confusão. Depois surpresa. Depois raiva. Quem é o senhor? A voz dele saiu agressiva, territorial. Vicente, calmo, educado, como sempre. Bom dia. Sou Vicente, amigo da Marta. Posso ajudar? Vi o buquê de flores tremer na mão de Daniel. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi as pernas dele cambalearem, literalmente, e ele segurar no batente da porta para não cair. Amigo! Ele praticamente cuspiu a palavra. Amigo! E cadê minha mãe? Estou aqui, Daniel. Saí do corredor, caminhei até a porta e vi os olhos dele se arregalarem quando me viu. Eu estava diferente. Cabelo cortado. Tinha ido no salão na quinta-feira, aquele corte moderno que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Roupa nova. Uma blusa verde esmeralda que Silvia tinha me convencido a comprar, calça social preta, sapatos confortáveis mas elegantes, maquiagem leve, postura ereta. Eu não era mais aquela Marta curvada pelo peso de servir. Era a Marta que tinha se encontrado. Mãe, a voz dele saiu fraca. A senhora está diferente. Estou. Ele olhou para Vicente, depois para mim, depois para as caixas na sala, depois para a placa de vendido que ainda estava no jardim. A senhora realmente vendeu. Não era pergunta, era constatação desesperada. Vendi. A escritura foi assinada terça-feira. Os novos donos assumem hoje às 14 horas. Mãe, Ele estendeu o buquê de flores. Eu trouxe isso para a senhora, suas favoritas, rosas vermelhas. Eu pensei que a gente podia conversar. Sério, sem brigas, sem gritos. Só conversar. Olhei para as flores, flores caras, flores que ele provavelmente comprou com o cartão de crédito já estourado. Daniel, não há nada para conversar. Tem sim! Ele elevou a voz. Vicente deu um passo quase imperceptível na minha direção, protetor, mas discreto. Tem muita coisa. A senhora vendeu a casa da família sem me consultar. A senhora está se relacionando com estranhos. Ele apontou para Vicente com desprezo. Vicente não é estranho. É meu amigo. A senhora conhece ele há quanto tempo? Uma semana? 2? Tempo suficiente para ele me tratar com mais respeito do que você me tratou em anos. Aquilo foi uma bofetada verbal. Daniel recuou como se tivesse levado um soco. Isso não é justo. Não é justo? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Me dizer que eu tinha que escolher entre você e meu cachorro não foi justo. Me enganar sobre o valor da casa não foi justo. Usar minha neta como moeda de troca emocional não foi justo.
Me tratar como empregada e banco pessoal não foi justo. Mas eu fazendo escolhas pela minha vida, isso não é justo? Mãe, a gente está desesperado. Ele largou as flores no chão. A Júlia está grávida de risco. Eu perdi o emprego. A gente deve 140 mil reais. A gente vai perder o apartamento. A gente precisa da senhora. Vocês precisam do meu dinheiro, não de mim. É a mesma coisa. Não é, eu gritei. E foi libertador. Eu não sou uma máquina de dinheiro. Eu não sou uma babá gratuita. Eu sou uma pessoa. E vocês nunca me trataram como pessoa. Vocês me trataram como função. Daniel estava chorando agora. Lágrimas de raiva, de desespero, de impotência. A senhora está nos abandonando. Está abandonando a Isabela. Isabela tem paz. Vocês são responsáveis por ela. Não eu. Mas a senhora tem dinheiro. A senhora poderia nos ajudar. Eu poderia, mas não vou, porque ajudar não é resolver todos os problemas de adultos que tomaram decisões ruins. Vocês gastaram além do que tinham. Vocês se endividaram. Vocês mentiram para mim. E agora querem que eu pague a conta. Não vou pagar. Então a senhora não nos ama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho. Para aquele homem de 36 anos que estava tendo um ataque de criança mimada. E senti uma tristeza profunda, mas também clareza. Eu amo você, Daniel. Sempre vou amar. Mas amor não significa deixar de me respeitar. Amor não significa abuso. Amor não significa manipulação. E o que vocês fizeram comigo não foi amor, foi exploração. Ele caiu de joelhos. Literalmente. Caiu ali na porta, chorando descontroladamente. Mãe, por favor, por favor, a gente não tem para onde ir. Senti meu coração se despedaçar. Vi Vicente me olhar preocupado, mas respeitando minha decisão. Abaixei na altura de Daniel. Olhei nos olhos dele. Vocês têm emprego. Você vai encontrar outro. Vocês têm saúde. Vocês têm um ao outro. Vocês têm a Isabela. Mas vocês precisam assumir responsabilidade. Eu posso te dar o contato de um consultor financeiro. Posso te indicar programas de renegociação de dívidas. Mas não vou dar dinheiro. Não vou ser resgatadora. Porque se eu fizer isso, vocês nunca vão aprender. E eu nunca vou ser livre. Livre. Ele repetiu a palavra com desprezo. A senhora escolheu ser livre em vez de ser mãe. Não, Daniel. Eu escolhi ser livre e ser mãe. Porque ser mãe não significa me anular. Levantei. Dei um passo para trás. E foi quando ouvi o carro estacionando na frente da casa. Olhei. Era Júlia. Ela saiu do carro com dificuldade, a barriga já grande, de 6 meses. Vinha correndo, ou o mais perto de correndo que conseguia. Daniel, eu falei para você não vir sozinho. Ela chegou ofegante. Viu o marido de joelhos. Viu as flores jogadas no chão. Me viu na porta com Vicente ao meu lado e explodiu. A senhora é um monstro! Um monstro! Ela gritou apontando para mim. A senhora vai deixar sua neta sem casa. Vai deixar seu filho na rua. Por causa de quê? De um cachorro? De um homem que a senhora mal conhece? Vicente deu um passo à frente, firme. Senhora, com todo o respeito, acho melhor abaixar o tom. E você quem é? O novo papai? O namoradinho? Júlia riu com escárnio. Aposto que está de olho no dinheiro dela também. Júlia, minha voz cortou o ar, fria, controlada. Você tem 5 segundos para sair da minha propriedade. Ou eu chamo a polícia. Chama a polícia e explica para eles que a senhora está abandonando uma grávida e uma criança de 5 anos. Peguei meu celular. Disquei 190. Os olhos de Júlia se arregalaram. A senhora não vai... Alô? Polícia? Preciso reportar invasão de propriedade. Tenho 2 pessoas na porta da minha casa se recusando a sair, causando perturbação. Mãe! Daniel levantou, desesperado. Desliga isso! Não desliguei. Dei meu endereço. A atendente disse que enviaria uma viatura. Vocês têm 2 minutos antes da polícia chegar. Eu disse calmamente. Júlia olhou para mim com ódio puro. A senhora vai se arrepender disso. Quando a senhora ficar velha, doente, sozinha e não tiver ninguém para cuidar da senhora, eu vou estar em paz. Minha voz não tremeu.
porque vou estar cercada de pessoas que me escolheram por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Daniel pegou Júlia pelo braço. Vamos. Ela já decidiu. Não adianta. Eles caminharam até o carro. Mas antes de entrar, Daniel se virou uma última vez. A senhora nunca mais vai ver a Isabela. Aquilo doeu. Doeu como nada tinha doído antes. Mas eu disse, se vocês usarem minha neta como arma, vocês vão criar uma menina que aprende que amor é manipulação. E quando ela crescer, vai cortar vocês da vida dela do mesmo jeito que vocês estão tentando me cortar agora. A escolha é de vocês. Vi algo passar pelo rosto de Daniel. Dúvida, medo, consciência. Eles entraram no carro e foram embora segundos antes da viatura da polícia chegar. Expliquei para os policiais que era alarme falso, que as pessoas tinham acabado de sair. Eles perguntaram se eu queria registrar ocorrência. Pensei em dizer que sim, mas disse que não valia a pena. Quando os policiais foram embora, fechei a porta. E foi só então que minhas pernas fraquejaram. Vicente me segurou antes que eu caísse. Me guiou até o sofá. Sentou ao meu lado. Você foi incrível, ele disse baixinho. Não me sinto incrível. Me sinto destruída. É porque você fez a coisa mais difícil do mundo. Colocou limites em quem você ama. Chorei. Chorei todos os choros que tinha segurado. E Vicente ficou ali, em silêncio, apenas segurando minha mão. Não disse que ia ficar tudo bem. Não disse frases vazias de conforto. Apenas ficou. E aquilo foi mais valioso do que qualquer palavra. Às 14 horas, os novos donos chegaram. Um casal jovem, grávidos do primeiro filho, sorrisos largos, olhos cheios de sonho. Essa casa é perfeita, a mulher disse, olhando ao redor com encantamento. Dá para sentir que foi um lar cheio de amor. Foi, eu disse. E era verdade. Tinha sido. Por muito tempo. Entreguei as chaves, assinei os últimos papéis e saí pela porta da frente pela última vez. Vicente caminhou ao meu lado até o carro. Thor estava esperando no banco de trás. Silvia tinha trazido ele mais cedo. Vamos? Vicente perguntou. Para onde? Para o seu apartamento novo. Silvia já está lá esperando. Ela disse que preparou almoço de celebração. Celebração? Do seu primeiro dia de liberdade. Olhei para aquela casa pela última vez. Para o jardim onde Daniel brincava quando criança. Para a janela onde eu ficava esperando Fernando voltar do trabalho. E então olhei para a frente. Para a rua que levava ao meu futuro. Para Vicente, que tinha me visto nos meus piores momentos e continuava ali. Para Thor, que tinha sido o motivo de eu fazer a escolha mais importante da minha vida. Entrei no carro. E não olhei pelo retrovisor. Porque pela primeira vez em 62 anos, eu não estava fugindo do passado. Estava correndo em direção ao futuro. E esse futuro era meu. Completamente meu. 4 meses depois. Acordo às 6 da manhã com o sol entrando pela janela do meu quarto. Não o quarto onde dormi por 38 anos ao lado de Fernando. Não o quarto onde criei Daniel. Meu quarto, no meu apartamento. Com as cortinas que eu escolhi, a cor das paredes que eu quis, a cama que eu comprei. Thor está dormindo na caminha dele, ao lado da minha cama. Ele respira devagar, tranquilo. O tratamento para a artrose está funcionando. Ele ainda manca um pouco, mas consegue subir no sofá sozinho agora. E toda manhã, quando me vê acordar, ele abana o rabo com aquela alegria simples de cachorro que só conhece o presente. Levanto, coloco o roupão, vou até a cozinha. Preparo o café do jeito que eu gosto. Forte, com um toque de canela. Não do jeito que Daniel preferia. Não do jeito que Júlia reclamava que ficava amargo demais. Do meu jeito. Sento na varanda com a xícara quente nas mãos. Lá embaixo, a cidade está acordando. Vejo pessoas saindo para trabalhar, crianças indo para a escola, idosos caminhando na praça. A vida acontecendo. E pela primeira vez em décadas, eu faço parte dela. Não como sombra de alguém, como protagonista da minha própria história. Thor vem até a varanda, encosta a cabeça no meu joelho. Acaricio suas orelhas macias. Bom dia, velho. Pronto para a nossa caminhada? Ele abana o rabo. Sempre pronto. Às 7h30, estou na praça perto de casa. É uma praça pequena, arborizada, com bancos de madeira e um chafariz no centro.
Thor caminha ao meu lado, parando de vez em quando para cheirar alguma planta interessante. Bom dia, Marta. Olho para o lado. Dona Célia, uma senhora de 74 anos que conheci no grupo de apoio para idosos, está sentada num banco com sua cadela, uma vira-lata caramelo chamada Mel. Bom dia, Célia. Como está a Mel? Ótima. E o Thor? Melhorando a cada dia. Sentamos juntas por alguns minutos. Dona Célia me conta sobre a filha dela, que finalmente está respeitando os limites que ela estabeleceu. Sobre como está usando o dinheiro da venda da casa dela para viajar. Algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Sabe, Marta, ela diz, olhando para o horizonte. Eu passei 74 anos achando que era egoísmo pensar em mim. Mas não é. É sobrevivência emocional. Sorrio. É mesmo. Conversamos mais um pouco, depois nos despedimos. Volto para casa caminhando devagar, apreciando a manhã. Quando entro no prédio, o porteiro me cumprimenta. Dona Marta, chegou uma encomenda para a senhora. É um livro que pedi online, sobre recomeços depois dos 60. Subo para o apartamento sorrindo. Às 10 da manhã, meu celular toca. É Vicente. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. E você? Bem também. Estava pensando, que tal um café da tarde hoje? Tem uma confeitaria nova que abriu perto da clínica. Dizem que o bolo de cenoura é excepcional. Sorrio. Vicente e eu temos nos encontrado regularmente nos últimos meses. Não é namoro, pelo menos não oficialmente. É companheirismo. É alguém para conversar sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços. É alguém que me vê como Marta, não como função de alguém. Adoraria. Que horas? 4. Perfeito. Desligo o telefone com aquela sensação boa de ter algo para esperar. Não porque preciso de alguém para me completar, mas porque é bom ser vista. É bom ser escolhida. É bom ter companhia sem pressão, sem expectativas sufocantes. À tarde, enquanto me arrumo para sair, meu celular toca novamente. Número desconhecido. Hesito. Nos últimos meses, bloqueei Daniel e Júlia. Precisava de espaço. Precisava de silêncio. Precisava me reconstruir sem interferência. Mas atendo. Alô? Mãe? A voz de Daniel. Mais baixa, mais cansada. Por favor, não desliga. Meu coração acelera. Penso em desligar. Mas algo na voz dele me faz pausar. O que você quer, Daniel? Só queria saber se a senhora está bem. Silêncio. Estou. Que bom. Ele respira fundo. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu estou tentando. Consegui um emprego novo. Não paga tanto quanto o anterior, mas é honesto. A Júlia voltou a trabalhar meio período. A gente renegociou as dívidas. Vai levar anos para pagar, mas a gente está tentando fazer do jeito certo. Sinto algo se mexer no meu peito. Não é perdão imediato, mas é reconhecimento. Ele está tentando. E a Isabela? Pergunto. Ela pergunta pela senhora toda semana. A voz dele falha. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que falei coisas horríveis naquele dia, mas ela sente sua falta. E eu acho que seria bom para ela te ver. Não estou pedindo para a senhora voltar a fazer parte da nossa rotina como antes. Sei que isso não vai acontecer. Mas talvez um encontro? No parque? Só a senhora e ela? Eu e a Júlia nem precisamos estar perto. Fecho os olhos. Penso na minha neta. Nos olhos dela quando me abraçou pela última vez. Na pureza daquele amor de criança. Vou pensar, eu digo. Obrigado, mãe. É mais do que mereço. Desliga. Fico ali, parada no meio da sala, processando. Vicente chega 15 minutos depois para me buscar. Vê minha expressão. Aconteceu alguma coisa? Conto sobre a ligação. Sobre o pedido de Daniel. Vicente escuta em silêncio, depois diz. O que seu coração está dizendo? Que eu quero ver minha neta, mas que tenho medo de voltar para aquela prisão emocional. Ver sua neta não significa voltar para prisão nenhuma. Você pode estabelecer limites, pode dizer onde, quando, como. Você tem poder agora, Marta. Não está mais pedindo permissão para existir. Ele está certo, completamente certo. Vou encontrar com ela, mas nos meus termos. Vicente sorri. Exatamente. Uma semana depois, estou sentada num banco da praça às 10 da manhã. Thor está ao meu lado.
Combinei com Daniel. Ele traz Isabela, fica observando de longe e me dá 1 hora com ela. Vejo eles chegando. Isabela está maior. 5 meses fazem diferença numa criança de 5 anos. Ela me vê e corre. Vovó. Abro os braços. Ela se joga neles com aquela força de criança que quase me derruba. Abraço ela apertado, sentindo o cheiro de shampoo infantil, sentindo o coraçãozinho batendo rápido de animação. Oi, meu amor. Como eu senti sua falta. Eu também, vó. Por que você sumiu? Olho para Daniel. Ele está parado a uns 20 metros de distância, mãos nos bolsos, me observando. Faz um gesto com a cabeça, como quem diz, pode falar a verdade para ela. Abaixo na altura de Isabela. Seguro o rostinho dela entre minhas mãos. Isabela, às vezes, adultos brigam. E quando brigam muito, precisam ficar um tempo separados para pensar. Não foi porque eu não te amo. Foi porque eu precisava cuidar de mim. Mas agora você voltou? Não voltei para morar perto, mas posso te ver de vez em quando. Assim, no parque. Você gostaria? Ela pensa por um segundo, depois assente com a cabeça. Posso trazer minha boneca? Pode trazer o que quiser. Passamos 1 hora conversando. Ela me conta sobre a escola, sobre as amigas, sobre o irmãozinho que está para nascer. Me mostra um desenho que fez de mim e Thor. Olha, vó. Desenhei você feliz. Olho para o desenho. Uma mulher de cabelos brancos, sorrindo, com um cachorro dourado ao lado. Estou feliz, meu amor. Muito feliz. Então está tudo bem. Ela diz com aquela simplicidade de criança que vai direto ao ponto. Quando a hora termina, Daniel vem buscar ela. Isabela me abraça forte. Semana que vem de novo, vó. Semana que vem de novo. Ela sai pulando. Daniel fica por um momento. Obrigado, mãe. Não é por você, Daniel. É por ela. E por mim. Eu sei. Ele hesita. A senhora está... diferente. Mais leve. Estou livre. Tem diferença. Ele assente, engole seco e sai. Fico ali sentada com Thor, olhando o desenho de Isabela, e percebo. Eu posso amar minha neta sem me perder. Posso ser avó sem ser escrava. Posso fazer parte da vida dela sem abrir mão da minha. Limites não destroem amor. Limites protegem amor. 2 semanas depois, estou numa sala comunitária da igreja do bairro. É terça-feira à noite e acontece a reunião do grupo de apoio para mulheres acima de 50 anos que estão passando por conflitos familiares. Somos 12 naquela noite, cada uma com sua história, cada uma com sua dor. Dona Rosa, 68 anos, está chorando. Meus filhos querem me internar num asilo para ficar com minha casa. Eu não sei o que fazer. Dona Lourdes, a facilitadora do grupo, me olha. Marta, você quer compartilhar sua experiência? Respiro fundo e conto. Tudo. O ultimato, a saída, a descoberta sobre a casa, a venda, o confronto, a reconstrução. Quando termino, o silêncio na sala é pesado. Então Dona Rosa pergunta: e a senhora não se arrepende de ter feito isso com seu filho? Não, respondo sem hesitar. Eu me arrependo de ter demorado 62 anos para fazer. Me arrependo de ter aceitado desrespeito por tanto tempo, achando que era amor. Mas não me arrependo de ter me escolhido. Mas e se ele nunca perdoar a senhora? Perdão sem mudança de comportamento não significa nada. Se ele aprender com isso, ótimo. Se não aprender, a vida vai ensinar. Mas não é mais minha responsabilidade consertar um adulto que fez escolhas ruins. Dona Rosa limpa as lágrimas. A senhora é muito corajosa. Não sou corajosa. Só estou cansada de ser covarde. Depois da reunião, 3 mulheres me procuram pedindo conselhos. Passo quase 1 hora conversando com elas, oferecendo números de advogados, indicando terapeutas, dividindo o que aprendi. E quando volto para casa naquela noite, percebo. Minha dor virou propósito. Minha história pode ajudar outras mulheres a se libertarem também. Não foi em vão. Nada do que passei foi em vão. 3 meses depois do reencontro com Isabela, 7 meses depois daquele domingo que mudou tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento numa noite de sexta. Vicente está sentado ao meu lado. Acabamos de jantar. Nada sofisticado. Macarrão que eu fiz, salada, vinho barato. Mas estava gostoso. Estava simples. Estava certo. Thor está dormindo aos nossos pés,
roncando suavemente. No que você está pensando? Vicente pergunta. Em como minha vida mudou em 7 meses. Para melhor? Imensamente para melhor. Olho para ele. Sabe o que é engraçado? Durante 62 anos, eu achei que meu valor estava em servir, em ser útil, em ser necessária. E agora descobri que meu valor está em existir. Simplesmente existir. E você existe bem, ele diz com aquele sorriso gentil. Você também. Ficamos em silêncio confortável. Depois ele pergunta: você se arrepende de alguma coisa? Penso honestamente. Me arrependo de não ter feito antes. Me arrependo de ter deixado Daniel crescer achando que o mundo girava em torno dele. Me arrependo de ter me anulado no casamento, mesmo amando Fernando. Me arrependo de ter esperado 62 anos para descobrir quem eu sou. Mas não me arrependo de nenhuma decisão que tomei desde aquele domingo. Nem de ter escolhido Thor. Olho para meu cachorro dormindo. Aquele velho Golden Retriever de 11 anos que foi o motivo de tudo mudar. Principalmente de ter escolhido Thor. Porque não foi ele que eu escolhi, sabe? Foi a dignidade. Foi o respeito. Foi a liberdade. Thor só foi o símbolo, o catalisador. Vicente assente. Entende perfeitamente. No mês seguinte recebo uma carta. É de Daniel. Não uma mensagem de celular. Uma carta escrita à mão. Abro com mãos trêmulas. Mãe, eu sei que não mereço ser ouvido. Sei que quebrei sua confiança de formas que talvez nunca possam ser consertadas completamente. Mas preciso te dizer algumas coisas. Eu estava errado. Em tudo. Em achar que a casa era minha. Em mentir sobre o valor. Em te dar um ultimato. Em usar a Isabela. Em gritar. Em não te respeitar. Em te tratar como meio e não como pessoa. A terapia que estou fazendo está me mostrando coisas que não queria ver. Que eu aprendi contigo a me anular, mas aprendi com o mundo a exigir que você se anulasse. Que eu confundi amor com obrigação. Que eu nunca te vi como Marta, só como minha mãe. Estou tentando ser melhor. Para mim, para Júlia, para Isabela e para o bebê que está chegando. Não estou pedindo perdão. Só estou te dizendo, você estava certa, em tudo. E eu estou aprendendo o que você tentou me ensinar do jeito mais difícil. Isabela ama os encontros no parque. Ela me conta tudo. Sobre Thor, sobre seus livros, sobre sua vida nova. E sabe o que mais me impactou? Ela disse: pai, a vovó está feliz agora. Ela ri de verdade. Eu nunca tinha te visto rir de verdade. E isso me quebrou. Obrigado por não desistir da Isabela. Obrigado por estabelecer limites. Obrigado por me ensinar. Mesmo que eu tenha levado 36 anos para aprender. Eu te amo. E estou orgulhoso da mulher que você se tornou quando parou de tentar agradar todo mundo. Daniel. Leio a carta 3 vezes. Choro. Mas não de tristeza, de fechamento, de alívio, de esperança. Não significa que vou voltar para a vida de antes. Não significa que tudo está resolvido. Mas significa que ele está tentando. E isso basta. Hoje, 10 meses depois daquele domingo que mudou tudo, acordo com o sol entrando pela janela do meu quarto. Thor está dormindo na caminha dele. Vicente está dormindo no quarto de hóspedes. Ele dormiu aqui depois de jantarmos tarde ontem. Nada impróprio. Apenas companheirismo de 2 idosos que se gostam e não sentem necessidade de apressar nada. Levanto, preparo café, sento na varanda e penso em tudo o que vivi. Eu poderia ter cedido. Poderia ter voltado para casa naquele domingo. Poderia ter dito: filho, desculpa, eu faço o que você quiser. Poderia ter vendido Thor, me mudado para o quartinho nos fundos, continuado sendo útil e invisível. E estaria morta por dentro. Talvez ainda respirando, mas morta. Mas escolhi diferente. Escolhi o caminho difícil, o caminho solitário a princípio. O caminho que me fez ser julgada, que me fez perder coisas, que me fez enfrentar medos. E encontrei vida. Vida de verdade. Não aquela vida pela metade, feita de migalhas de afeto e obrigações sufocantes. Mas vida inteira. Vida onde eu posso ser triste sem precisar justificar. Feliz sem pedir permissão. Cansada sem ser peso. Sonhadora sem ser ridícula. Eu tenho 62 anos. Pelos padrões da sociedade, deveria estar me aquietando, esperando netos, esperando o fim. Mas estou vivendo,
Pela primeira vez em 6 décadas, estou vivendo. E se você está ouvindo isso e se identificou, se você também está cansada de ser invisível, de ser útil sem ser amada, de ser necessária sem ser respeitada, saiba que nunca é tarde. Nunca é tarde para olhar no espelho e reconhecer a mulher ali. Para dizer não. Para estabelecer limites. Para escolher você mesma. Vão te chamar de egoísta. Vão dizer que você mudou. Vão tentar te fazer sentir culpada. Mas sabe o que eu aprendi? Quando você se escolhe, perde pessoas. Mas as que ficam, ficam pelas razões certas. E as que vão, nunca estiveram realmente ali. Eu perdi a ilusão de uma família perfeita. Mas ganhei paz. Ganhei dignidade. Ganhei liberdade. E hoje, quando olho para Thor dormindo tranquilo, quando vejo Vicente preparando café na minha cozinha, quando leio as cartas de Isabela, quando ajudo outras mulheres no grupo, eu sei que fiz a escolha certa. Daniel me fez escolher entre ele e Thor, mas na verdade me fez escolher entre submissão e liberdade, entre ser sombra e ser luz, entre sobreviver e viver. E eu escolhi viver. E essa escolha salvou minha vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.